Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. A gente já vinha falando, sobre a relação entre arte e tecnologia. Na última aula, nós falamos sobre como a gente pode observar essa relação entre a arte, e os avanços tecnológicos desde do princípio dos tempos, quando o ser humano começa a desenvolver as técnicas, as técnicas ali que teriam como objetivo inicial tornar a vida mais prática, mas que também acabam sendo usados ali, também tem essa capacidade de criar artisticamente desenvolvida. Então, eu dei o exemplo do uso, de objetos como lanças e facas ali, que foram sendo surgidos ali no princípio dos tempos, que eram utilizados ali para criar ferramentas, práticas para o dia a dia, para caça, por exemplo, mas que também foram sendo utilizados para criar ferramentas ali, para criar gravuras, esculturas. E isso foi algo que se manteve, conforme a sociedade foi se desenvolvendo ali até os dias, como por exemplo, no exemplo que eu dei do cinema, que a gente utiliza, tinha ali o cinematógrafo sendo criado para ser um registro, do dia a dia, ser algo assim mais prático, como uma forma de registro, de comunicação também, e para ser usado nas pesquisas e nos estudos, mas que também acabou sendo ali utilizado para contar histórias, Viu-se ali a possibilidade de usar essa tecnologia para criar artisticamente e contar histórias, criando assim o que a gente conhece hoje como cinema. A própria origem da palavra tecnologia, ela vai envolver as palavras em grego tekne, que significa técnica, arte ou ofício, e logos, que vai estar ligado, significa ali estudo. Então, seria o estudo da técnica, E a técnica pode estar ligada ali também à arte ou ofício. Tanto a arte quanto a ciência, elas vão utilizar uma técnica ou uma habilidade para experimentar ideias e teorias. E ambas vão se basear as suas criações no estudo de materiais, da natureza e do próprio ser humano. Então, na questão da ciência e da tecnologia, por exemplo, pode-se ter ali, algo que vai se estudar um tipo de tecnologia específico, ou um tipo de material, como por exemplo um elemento químico, ou algo da natureza, como principalmente ali em estudos, pesquisados relacionados à biologia, à medicina também. Então a gente vai ter essa característica, enquanto na arte a gente pode ter ali experimentações, criações voltadas ali para experimentação de um tipo de material, como é com o caso da tinta ou com o caso da argila, por exemplo. E ambas também vão ter ali ligações com os estudos do próprio ser humano. Então, estudos científicos que avaliam o comportamento, obras de arte que se inspiram em questões sociais. Então, ambos têm ali tanto a ciência quanto a arte e a tecnologia, elas vão estar relacionadas ali com objetos de estudo semelhantes. Por outro lado, também a gente pode destacar que esses avanços tecnológicos têm um impacto direto na sociedade, tanto em questões sociais como culturais. Então, por exemplo, ali no final do século XX, teve vários avanços tecnológicos em que a gente pode destacar, por exemplo, o desenvolvimento da microeletrônica e da informática, a microbiologia também, e o uso e produção da energia. Foram ali avanços tecnológicos que modificaram o comportamento da sociedade e também a produção cultural.
Então, desde o aumento ali das vendas de aparelhos de televisão, por exemplo, a partir ali da década de 20, o que vai influenciar diretamente a forma como as pessoas se comunicavam, até também ali o desenvolvimento da informática por volta dos anos 70. Foram momentos ali, né, dessa questão tecnológica em que a gente pôde notar um aumento da interação entre as culturas, porque foram avanços tecnológicos ali que influenciaram na comunicação e na criação de uma cultura chamada cultura de massa, né, que era feita ali para essa sociedade de massa. É quando vai começar a surgir ali o termo de cultura pop, que é essa cultura feita mais para essa sociedade acostumada à produção, né, em larga escala, tanto ali de produtos, né, ligados ali ao consumismo, como também de produtos culturais também. É quando a gente começa a observar a chamada cultura supranacional, quando a produção artística ela deixa de ser ali algo mais voltado para uma região, né, uma localidade, e passa a ter um caráter mais mundial. Isso vai levar também à imposição da cultura de países desenvolvidos através dos próprios meios de comunicação ou também de pressões sociais e econômicas. Então, essas culturas aí de países mais desenvolvidos têm essa certa imposição, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter uma resistência dessas que seriam as nações, né, que estavam sendo dominadas, que lutaram para manter a sua identidade cultural. A gente pode ver também uma mistura de questões culturais locais com influências culturais, né, do exterior. A gente tem como exemplo, na década de 90, o Mangue Beat no Brasil, que recebe ali influências principalmente do hip hop, por exemplo, que são, né, influências culturais do exterior, mas valoriza também elementos ali da cultura local, como por exemplo o maracatu, né? É um movimento que vai surgir ali no Nordeste, especialmente em Recife, no Pernambuco, e que vai misturar elementos da cultura pop, como o rock, o hip hop, com elementos da cultura regional pernambucana, tendo ali como símbolo, né, do movimento caranguejo, e o nome também trazendo essa ligação com a atividade, né, dos manguezais. Então, trazendo ali esses elementos tanto econômicos quanto também culturais, como, por exemplo, o maracatu nas apresentações do Chico Science com a Nação Zumbi. Então, o Mangue Beat é um exemplo ali de manifestação cultural que surge dessa cultura supranacional, né, e também dessa questão do desenvolvimento da tecnologia com a comunicação, que levou, por exemplo, à globalização ali na década de 90, especialmente. Um exemplo de linguagem de arte, né, ligada essa questão da tecnologia é a videoarte. A gente vai ter ali como considerado, né, o fundador da videoarte, o artista Nam June Paik, que em Nova York, no ano de 1959, fez as primeiras experimentações com imagens distorcidas por ímãs em tubos de TV, né? Então, essas televisões antigas, assim, principalmente, ela tinha essa distorção da imagem quando você aproximava um ímã, né? Então, ele utilizava essas experimentações para criar as suas obras ali em 1959. Já em 1995, o artista continua trazendo essa relação com a tecnologia e com a arte, utilizando ali, né, fazendo performance em instalações com múltiplos monitores, como a gente vê nesse exemplo aqui.
que recebe o nome de supervia eletrônica e que envolve, né, essa utilização ali de diversos monitores e também de luzes, né? Essa questão das luzes também vai estar muito ligada nessa relação, né, entre a arte e tecnologia, essa arte que envolve esse jogo de luzes, né, e a experimentação também com luzes e diferentes tipos de lâmpada. Mas esse é só um exemplo, né, de como a videoarte ela pode aparecer. Então, ela pode estar ali, se apresentar, né, em forma de gravações, então gravações de vídeo, né, vídeos curtos ali, apresentados de diferentes formas ali em exposições. Pode estar presente também em instalações e em performances. Um exemplo que também vai estar relacionado ali à questão da videoarte é o videomapping, que são projeções mapeadas, geralmente feitas em locais públicos, mas também pode ser ali no interior, dentro de uma galeria, dentro de um museu, ou numa festa também, algum tipo de evento, pode ser utilizado também essa questão do videomapping, até mesmo também em apresentações teatrais, eles também podem utilizar essa questão das projeções e fazer dessa forma mapeada. Mapeada quer dizer que é uma projeção que utiliza ali vários projetores, né, localizados ali num ponto específico para poder criar o efeito que o artista quer no suporte, né, onde ele está projetando. Um dos primeiros estúdios, né, que vai promover ali esse uso da tecnologia nas intervenções urbanas é o Light Harvest, que é um estúdio, né, americano, que desde 2004 começa a realizar projetos, né, com videomapping e projeções em 3D em museus, galerias, festas e vias urbanas. Aqui nós temos um exemplo de intervenção urbana feita por esse estúdio, que se chama As Above, So Below, que significa tanto acima quanto abaixo, que foi realizada em 2011 no conjunto arquitetônico da Ponte de Manhattan, em Nova York. A projeção era feita em um túnel, né, curvado, em que o público meio que seria abraçado por essas luzes, né, esses efeitos de luzes coloridas, repletas ali de efeitos tridimensionais. Então, como nós vimos, né, são diferentes tipos de projeção, né, que criam ali, inclusive, imagens com sensação, né, de 3D, feitas ali nesse túnel em Manhattan. No Brasil, nós temos o exemplo do estúdio Visual Farm, criado em 2013, que utiliza também essas vertentes da projeção, do laser, LED e efeitos especiais nas suas intervenções. Aqui nós vemos alguns exemplos, né, de trabalhos feitos pela Visual Farm, ali nos Arcos da Lapa, também em prédios, né, como eu falei, né, utilizando sempre essa questão da projeção de forma mapeada. Bom, eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.